Olá, pessoal. Daremos continuação ao nosso estudo de álgebra linear e a gente já viu a primeira parte de vetores, espaço vetorial, subespaço vetorial e agora a gente vê soma direta, né? Soma direta. Definição de soma direta, né? Seja V um espaço vetorial sobre R, U e W subespaço vetorial de V. Então dizemos que V é uma soma direta de U com W se as seguintes condições são satisfeitas. Se V é uma soma, a gente já viu que isso aqui é um espaço vetorial, é um subespaço vetorial de V. E se a interseção é apenas o elemento, o vetor nulo, né? Que também é um espaço vetorial. Então, nessas duas condições, a gente vai ter um subespaço, a gente vai ter uma soma direta, né? E a notação que a gente faz para a soma direta é que V é escrito como soma de U com W. Com essa notação, essa bolinha, significa o quê? Que V é soma direta com U, de U com W, né? A ideia de soma direta, né, é a ideia de que os dois subespaços eles são quase disjuntos, né? A gente só tem um elemento neutro, né? E a gente vai ver que essa ideia está ligada a os vetores de U e os vetores de W, eles serem únicos, né? Eles escrevem de forma única como soma dos vetores de V. O contrário, né? Os vetores de V escreve como forma única dos vetores de U com os vetores de W. Ou seja, para todo vetor V que você pegar, você consegue um U e um W em que U está dentro do espaço U, W está dentro do subespaço W. Você consegue escrever de forma única. A gente vai ver isso, né? Então vamos ver um exemplo. Um exemplo que a gente já viu, né? Vamos ver esse exemplo. Ó. Seja V o R2, U o eixo X, né? U é o eixo X e W o eixo Y. Né? São subespaços de V. Então, V é soma direta de U com W. A gente já viu que U e W são subespaços. Né? Em outros casos, a gente tem que verificar. Esse caso a gente já viu. Né? Eu vou colocar aqui, ó. Já vimos que U e W são subespaços de V. E também a gente já viu o quê? Que o interseção com W só tem o vetor nulo, que de fato só tem o vetor nulo, né? Se a gente verificar, U é o quê? É o conjunto de todos os pontos em que a segunda coordenada é zero. E W é o quê? É o conjunto de todos os pontos em que a primeira coordenada é zero. A interseção disso significa o quê? Todos os pontos em que a primeira e a segunda coordenada é zero. A gente só tem o vetor nulo, que é a origem do cartesiano, né? Então a gente basta verificar que que é soma, né? Que V, no caso R2, é soma de U com W. E verificar essa igualdade, a gente mostra que é soma direta. Para verificar essa igualdade, a gente pode verificar por inclusão, né? A primeira inclusão é, deixa eu fazer aqui, ó, temos que U mais W, né, está dentro de V, porque V é o R2, pois a gente já viu que U mais W é subespaço. Então, sempre que a gente a inclusão, a gente tem que U mais W sempre estará dentro de V, porque é um subespaço, porque U é subespaço e W é subespaço. Então, U mais W será subespaço. Então, já está feito. Então, para verificar a outra inclusão, a gente pega um ponto dentro de V. Um ponto dentro de V tem essa cara aqui, ó, XY. Então, XY dentro de V, V não é o R2? Pronto.
Daí a gente tem que verificar que esse ponto ele tem que estar dentro de U mais W. Só que XY pode ser escrito como x0 mais 0y. Isso aqui está dentro de U mais W, né? Pois, aí justifica, pois o primeiro vetor está dentro de U, satisfaz as condições de U, e o segundo vetor está dentro de W, que satisfaz as condições de W, tá certo? Logo, a gente tem a igualdade. R2, que é o V, é igual a U mais W. Portanto, conclusão, portanto, o espaço V, né, que é o R2, é igual à soma direta de U mais W. É isso que a gente queria. Aí a gente tem esse exercício aqui, ó. Seja A uma matriz N por N, então a matriz 1 meio de A mais A transposta dela mesma, né, dentro do parênteses, ela é simétrica. Uma matriz simétrica é aquela que é igual à sua transposta, né? Então a gente verifica que essa matriz aqui ela é igual à sua transposta, né? É simples verificar, né? De fato, a gente vai ter o quê? Basta você passar a transposta nessa matriz, 1 meio de A mais sua transposta. Aí usa a propriedade de transposta, esse T é transposta. A propriedade de transposta é o seguinte, né? A transposta de uma matriz, lembrando que isso aqui é uma matriz, ó. A transposta de uma matriz, de um número vezes uma matriz, você conserva um número e fica a transposta da matriz. Aí a transposta da soma é a soma das transpostas. Fica a transposta da transposta. Só que a transposta da transposta é ela mesma. Lembrando que a transposta de uma matriz é você trocar a linha por coluna. Quando você faz a transposta da transposta, aí você troca a linha por coluna novamente e volta à matriz inicial. Então você vai ter que isso aqui é igual a 1 meio de A mais a sua transposta. Ou seja, a transposta dessa matriz aqui, ó, é ela mesma, né? Então realmente ela é simétrica. Aí isso aqui era o item I. Agora o item 2i, né, diz que a matriz de A menos a sua transposta, dentro do parênteses multiplicado por 1 meio, é antissimétrica. Se é antissimétrica, significa o quê? Que a transposta dessa matriz é menos, né, é menos ela, né? Transposta da matriz é menos ela. Então, novamente você passa transposta, mesma coisa, e faz o mesmo procedimento. Bem simples, ó. Transposta, conserva o meio e fica A menos transposta. Aí fica um meio, transposta de A, transposta da soma é a soma das transpostas, menos A transposta. Tem um meio, transposta de A está aqui, transposta da transposta é a própria matriz. Aí eu quero que chegue na matriz inicial, né? Então eu coloco um menos em evidência. Quando eu colocar um menos, um meio aqui em evidência, abrindo parênteses, o A que estava negativo fica positivo e o que estava positivo fica negativo. Então essa matriz aqui, transposta dela, é menos ela. Deu menos ela, né? Aí a gente verificou esses dois itens exatamente para esse exemplo. Seja V o conjunto das matrizes em R de entradas reais e consideremos o subespaço U, que é o conjunto de todas as matrizes simétricas, e o subespaço W, que é o conjunto de todas as matrizes antissimétricas, né? Mostre que U é soma direta com W, né? Então a gente vai usar isso que a gente fez anteriormente, que essas matrizes aqui elas são elas são simétricas, a outra é antissimétrica, né? Primeira coisa, né? Vamos verificar o item I. Para ser subespaço, por definição, deixa eu só subir aqui, ó, para a gente ver. Por definição, satisfaz essas duas condições, né?
Então vamos verificar as duas. A primeira é que V é soma direta de U com W. Então vamos verificar que V é soma direta de U com W, ou seja, uma matriz, né? Uma matriz antissimétrica com assimétrica é uma matriz do subespaço V. Então toda matriz está dizendo o quê? Toda matriz ela é soma de uma simétrica com a antissimétrica. Então vamos lá. Primeiro essa inclusão aqui, ó, que o subespaço V está dentro da soma de U com W. Então você pega uma matriz aqui, ó, dado A, essa matriz a gente chama de vetor, né? A matriz A ou vetor A de V, a gente tem o quê? A gente pode escrever dos dois exercícios anteriores, I e 2I, a gente pode escrever A como sendo um meio, né, de A mais a sua transposta, mais um meio de A menos a sua transposta. Isso, eu escrevi aqui direto, mas você pode ver que isso aqui se anula e dá exatamente a matriz A. Né? Um meio de A transposta com menos um meio da transposta dá zero, e um meio de A com meio de A dá A. Então, dá para escrever dessa forma. E isso, pelo exercício anterior, isso aqui pertence ao mais W. Por quê? Porque como a gente viu do exercício anterior, um meio de A mais AT é simétrica. Se é simétrica, pertence ao espaço U. Né? E um meio de A menos AT é antissimétrica. Se é antissimétrica, então pertence a W. Então, uma matriz qualquer de V a gente escreveu como soma de duas matrizes em que uma está em U e outra está em W. Por isso que o V está dentro de U mais W. Então, mostra a primeira inclusão. A segunda inclusão sai imediata, como a gente já viu. A segunda inclusão ela sai porque U mais W é subespaço de V. Né? Então, segue, tá assim, ó, segue do fato de U mais W ser subespaço de V. Tá certo? Agora vamos para 2i. Para 2i. U interseção W. Só verificar que U interseção W, a gente só tem o vetor nulo, que na verdade é a matriz nula, né? Matriz nula. Então, dado A dentro de U interseção W, a gente vai ter o quê? Que A pertence a U e A pertence a W. É isso? Pronto. Se A pertence a U, então A é igual à sua transposta, né? Que é aqui, ó, deixa eu voltar. Conjunto de todas as matrizes que é igual à sua transposta. E se A pertence a W, então A é igual a menos a sua transposta. Então isso aqui implica o quê? A igual à sua transposta, A igual a menos a sua transposta. Então, eu vou ter que a sua transposta é igual a menos a sua transposta. Isso aqui implica quê? Que a transposta mais a transposta são matriz, viu? É igual a matriz nula. Transposta mais transposta, eu vou ter duas vezes a transposta, igual a matriz nula. Então, isso implica que a matriz transposta é igual à matriz nula. Se a matriz transposta é igual à matriz nula, obviamente, a matriz A é igual à matriz nula. E verifica que a única matriz que está na interseção é a matriz nula, né? Logo, o interseção com W é igual à matriz nula, né? Portanto, só concluindo, portanto, o V, que é o conjunto das matrizes N por N,
é o soma direta com W, né? Aí, do mesmo jeito que a gente fez esse exercício para ver essa soma de duas matrizes, para verificar que toda matriz de ordem n por n é soma direta das matrizes simétricas e antissimétricas, a gente vai fazer a mesma coisa com as funções, função par e função ímpar. Vamos lá? Agora, ó, a gente tem esse exercício que é semelhante ao anterior, só que o anterior está ligado à matriz. Ó. Seja f de R em R e considere as seguintes funções. Então, a gente tem uma função de R em R e considera essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó. 1/2 de f de x mais f de menos x. Eita. Aqui. Né? Mais 1/2 de menos x. Aí a gente tem h, né? 1/2 de f de x menos f de menos x. Então, essas duas funções elas são, respectivamente, a x ela é uma função par e a h ela é uma função ímpar. Lembrando que uma função par, no caso aqui a função par g, é uma função que g de menos x é igual a g de x. Um exemplo de função par é a função cosseno. Cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Aí a segunda h ela é uma função ímpar. Lembrando que função ímpar é o quê? É que h de menos x é igual a menos h de x. Então a gente verifica essas duas coisas que elas vão ser úteis para o que vem depois. Mesma coisa que foi feito com matrizes, semelhante, né? Mesma coisa não, semelhante. Então vamos lá. A primeira função ela é uma função par. Então a gente tem que verificar que g de menos x é igual a g de x. G de menos x. Aí aqui dentro, onde você tem x, você coloca menos x. Então vai ficar f de menos x mais f de menos x. Fechou. Aí vai ficar 1/2 f de menos x. Aí aqui a gente faz o jogo de sinal f de x. Isso aqui é exatamente a função g, só está trocado os termos. A gente permuta f de x com f de menos x. E aqui eu vou ter exatamente a função g de x, o que verifica que g é uma função par. Aí agora a gente faz para a função h. Vamos lá. Função h. H de menos x, só que h a gente tem que verificar que ela é ímpar. Que é f, deixa eu ajeitar aqui. Aí onde tem x você coloca menos x. E f de menos x. Aí isso aqui fica 1/2. Aí f de menos x faz o jogo sinal menos f de x. Aí aqui, ó, para ficar igual a h, a gente coloca menos em evidência. Colocando menos em evidência, fica menos 1/2. Fechou. F de x, tá negativo, fica positivo. E o que está positivo fica negativo. Então aparece exatamente a h, que é menos h de x. O que verifica que a h ela é uma função ímpar, né? Então, sabendo disso, que a função g com essa estrutura é uma função par e a função h é uma função ímpar, a gente vem para esse exercício aqui, ó. Seja V o conjunto das funções f de R em R, né, em que f é uma função, a gente já viu que isso é um espaço vetorial. Seja U o conjunto das funções pares, f de menos x é igual a f de x, ou seja, f é uma função par, e o conjunto W, o conjunto das funções ímpares, então f de menos x é igual a menos f de x. Mostre que U e W são subespaço, no primeiro item, né? E o segundo item mostre que V é soma direta de U com W. Algumas coisas que já foi feita na aula passada, né? É verificar que é subespaço, já foi feito, né? Tá aqui, ó, foi feito na aula passada. Foi feito. Então a gente verifica só a soma direta. E da soma direta, algumas coisas a gente já viu também, que a interseção você só tem a função nula, né?
Então, a gente verifica a inclusão. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente verifica a inclusão, ou seja, V está dentro de U com W e U mais W está dentro de V. Então, a primeira inclusão sai do exercício anterior, porque dado uma função f dentro de V, escrevendo, eu vou escrever f como soma dessas duas funções aqui, ó. Cadê? Porque uma é par e a outra é ímpar. Então, ela vai ser o quê, ó? Deixa eu escrever aqui, ó. F de x é igual a quê? É igual a 1/2, deixa eu fazer direito. 1/2 da f de x mais 1/2 da f de x. Se você somar 1/2 com 1/2 dá 1. Só que isso aqui vai ser o quê? 1/2 da f de x vai ser 1/2, abre parênteses, f de x menos mais f de menos x, que eu quero a função par. Lembra que a função par é a g, essa daqui? Só que como eu somei 1/2 de menos f de x, eu tenho que subtrair também. Eu posso subtrair aqui, ó, já colocando 1/2 em evidência. F de x menos f de menos x. Certo? Se você somar isso aqui, volta para f de x. Isso aí está dentro de u mais w. Por quê? Porque como a gente já viu, essa primeira está dentro de u, ou seja, é uma função par, e a segunda está dentro de w, ou seja, é uma função ímpar, né? Então, o espaço vetorial das funções pode ser escrito como uma soma de duas funções, uma par e uma ímpar. Toda função qualquer, né? Uma função qualquer. Aí a outra inclusão, a gente segue com o mesmo argumento, né? Está dentro de V, pois, mesmo argumento que tem sido usado, U mais W é subespaço, né, de V. Por ser subespaço, ele já está lá dentro, né? Então, a segunda condição a gente já fez também, que U, interseção W, só tem a função nula, né? Lembrando que a função nula eu gosto de representar por F0, né? F0 em que F0 é a função nula. A gente já fez isso aqui, né? A função ela é par ímpar, é bem simples de fazer, ó. Fazer, ó, dado f dentro de U interseção W, então f está dentro de U e f está dentro de W, não é isso? Então isso implica o quê? Que f de menos x é igual a f de x e f de menos x é igual a menos f de x. Já sabe no que isso vai dar, né? Isso para todo x dentro do domínio, casos reais. Então, f de menos x igual a f de menos x. Então, f de x vai ser igual a menos f de x. Aqui já dá para saber que é zero. Então, isso implica que 2f de x é igual a zero. Que isso implica que f de x é igual a zero para todo x real. Isso implica que f é a função identicamente nula, né? Ou seja, escreve assim, ó, identicamente nula. Certo? Que é a nossa f0. Portanto, o espaço V é soma direta de quem? De U, ou seja, o espaço das funções é soma direta do espaço das funções pares com o espaço das funções ímpares, certo? A gente tem esse resultado. A gente agora vai ver um resultado que muitas vezes que classifica novamente soma direta, né? Seja V um espaço vetorial sobre R, o IW, subespaço de V, mostre que U
É soma direta, mostra que V é soma direta de U com W, se somente se cada elemento de V pode ser escrito de modo único. Aqui, ó, escrito de modo único, como um elemento de U mais um elemento de W. Algumas definições, alguns livros definem soma direta dessa forma, que é uma equivalência, né? Então a gente vai verificar o quê? Deixa eu escrever de preto aqui, ó. V é soma direta de U com W, se somente se todo elemento V de V pode ser escrito como U mais W, de forma única, em que U está dentro de U e W está dentro de W. Veja só. Qual é o mistério aqui, né? Qual é o acréscimo aqui? Aqui a gente tem uma soma direta do lado esquerdo. Do lado direito também. Porque está dizendo que V vai escrever como soma de U mais W. Então a gente tem uma soma também. Então, nos dois casos, V é igual a U mais W. O espaço V é igual ao subespaço U mais W. O que que aumenta do lado esquerdo para ser soma direta? É que U interseção com W só tem o vetor nulo. E do lado direito é U e W serem únicos. Então, a nossa demonstração se resume a isso. Numa situação de soma, de espaço, subespaço, é que quando a interseção for o vetor nulo, somente o vetor nulo, então os vetores da soma se escrevem de forma única. A equivalência está aqui, ó, certo? Essas duas coisas. Então vamos verificar isso. A verificação ela é bem simples. A gente usa a hipótese, a demonstração ela sai de forma direta, né? Quase direta. Então vamos lá, vamos fazer a ida. Por hipótese, qual é a hipótese da ida? A hipótese é que é soma direta, não é isso? Então a gente supõe, por hipótese, V é o espaço vetorial em que os subespaços são soma direta, né? Neste caso, pela definição que a gente viu, acontece as duas coisas, né? V é soma de U mais W, né? E o interseção W é o vetor nulo. Vetor nulo. Então acontece essas duas coisas. Essa é a nossa hipótese. Vamos lá. Vamos lá. Como V é soma de U mais W, então, dado um vetor V, dentro de V, vai acontecer o quê? Como já é soma, a gente já tem essa informação de graça, né? Como é soma, então dado um vetor V, V se escreve como U mais W, né? Ou a gente pode escrever, pode deixar assim mesmo, em que U está dentro de U e W está dentro de W. Pronto, isso já existe. Basta só verificar que eles são únicos, né? Então, suponhamos, deixa eu colocar abaixo, suponhamos, mostrar que é único, a gente supõe que existem outros e verifica que são iguais. Suponhamos que existem x dentro de U e y dentro de W, tais que o V, né? V é escrito como x mais y. Pronto, tudo certo, né? Então a gente supõe que existe isso. Só que V sendo x mais y e V sendo u mais w, a gente vai ter o quê? Que esses vetores eles são iguais, né? No que segue, você vai ter o quê? Que o V é o mais w por um lado e por outro lado é igual a x mais y, certo? Então, isso implica
A gente somando o inverso de x de dois lados e o inverso de w de dois lados, isso implica que u menos x é igual a y menos w. Mas, o que que a gente tem? A gente tem que u e x pertence ao espaço U, né? U e x pertence ao espaço U. E y e w pertence ao espaço W, né? Foi a forma que a gente pegou. Isso implica o quê? Se U e x pertence a U, U é um subespaço vetorial, ele é fechado em relação à operação de adição. Então, isso implica que U menos x pertence a U. E y menos w pertence a w, tá certo? E eles são iguais. Além de pertencer a U e pertencer a w, né? Eles são iguais. Então, isso acontece com U interseção W, usando a outra hipótese agora, só tem o vetor nulo, né? Então, esse vetor aqui, ele é igual a esse, e um pertence a U e o outro pertence a W. Então, como eles são iguais pertencendo a U e pertencendo a W, vou até tirar isso aqui, ó. Ainda falta uma coisinha antes disso, né? Então, isso implica que U menos X, que é igual a Y menos W, pertence a U e pertence a W. Então, pertence a quem? A interseção de U com W. Só que a interseção de U com W só tem o vetor nulo. Então, isso implica o quê? Que U menos X é o vetor que está dentro do conjunto, no caso o vetor nulo, e Y menos W é o vetor que está dentro do conjunto, no caso o vetor nulo. Então, isso implica que U é igual a X e Y é igual a W, o que mostra a unicidade. A gente pegou dois, supõe que existe X e Y, e mostrou que é igual, respectivamente, a U e W, o que mostra a unicidade, né, de U e W. Agora a gente faz a volta. Vamos tentar fazer a volta, né? Por hipótese da volta, a gente tem o quê? Ó? Suponha que V, dentro de V, se escreve de forma única como com U dentro de U e W dentro de W. Então, W, né? W dentro de W. A gente supõe que escreve de forma única, né? Como já se escreve como uma soma, né? Então a gente já tem de graça, né? Neste caso, V é igual a U mais W, né? Por quê? Porque se você pegar um V dentro de V, então V se escreve de forma única como U mais W. Então, é o V, é um U, e vai estar dentro desse conjunto. Você já pega de graça essa informação. Pronto. Então, basta verificar o quê? Neste caso, a gente só verifica, basta verificar, daqui ó, basta verificar que a interseção é o vetor nulo. Vamos lá. Foi por absurdo? Suponha, por absurdo, absurdo. Aqui seria melhor colocar por hipótese. Seria assim, ó, por hipótese. Hipótese dois pontos, né? V se escreve de forma única, como tararararará, e ponto. Né? E neste caso, tararará. Vamos lá. Suponha por absurdo ficou feio, mas bem.
Suponha para absurdo que não, né? Que aí eu quero mostrar que esse conjunto aqui ele é vazio. U interseção W, né? Então suponha por absurdo que não. U interseção W de vazio não, é igual ao vetor nulo, é diferente do vetor nulo, né? Então considere aqui um x dentro de U interseção W menos o vazio, né? Ou menos o vetor nulo, né? Então x diferente do vetor nulo, que eu estou dizendo, né? Considera um x aí. Ou pode ser escrito assim, ó. Posso apagar isso aqui para ficar escrito diferente, né? Com x diferente do vetor nulo. Lembrando que eu estou falando de vetor aqui. Como o x está dentro de U, então a gente escreve x como? X é igual a x mais zero. Se escreve de forma única, está dentro de U mais W, né? Aí o que que acontece? Mais zero está dentro mais SU. Aqui, ó, x está dentro de U e zero está dentro de W, tudo bonitinho. Mas a gente tem uma contradição aqui. Por quê? Porque zero também está dentro de U. Não é isso? Zero está dentro de U. E você também tem que x está dentro de W. Não é isso? Aqui, ó. Por que x está dentro de W? Porque eu peguei o x de U em interseção W. Então não pode escrever dessa forma. X é igual a x mais zero. É de forma única. Tá certo? E o outro caso é que x é igual a zero mais x. Isso aqui está onde? Está dentro de U mais W. Zero está dentro de U e x está dentro de W. Mas você tem o quê? Que zero está dentro. É, zero está dentro de W também. E x está dentro de U. Né? Então a gente escreve esse x, ó, de duas formas. Dessa forma aqui e dessa, né? Mas está dizendo por hipótese que a gente só pode escrever um valor que está dentro de V de forma única, né? Então, um vetor dentro da interseção de U com W diferente do vetor nulo, ele é escrito mais de uma forma. Então não pode ter. A conclusão é essa, é que não pode ter um vetor diferente do vetor nulo da interseção, porque se o vetor for diferente do vetor nulo, ele é escrito com mais de uma forma, como soma de dois vetores de U e W. Então, o único vetor que se escreve de forma única, como soma dos vetores de U e W, é o vetor nulo, né? O que contradiz, aqui, que contradiz a unicidade, né, da escrita na soma, né? É porque aqui é uma soma que obedece uma ordem, né? X mais zero, em que x está dentro de U e zero está dentro de W. Mas zero também está dentro de U, né? E x também está dentro de W. Então tá trocado aqui esse negócio. E do mesmo jeito o outro. A gente tem logo U interseção com W, só concluir, né? É igual ao vetor nulo e, portanto, U soma direta com W é igual ao espaço vetorial V. Então, sempre que a gente tiver um espaço como soma direta, a gente pode escrever de forma única. Isso é muito importante, né? Você considera um V dentro do espaço V, então a gente pode escrever V como escrita única, né, de U mais W. Essa escrita única ela é muito importante, porque você vê aqui, ó, os vetores de um subespaço vetorial e você vê aqui
os vetores de um outro subespaço vetorial, certo? Então isso acontece, tem esse grau de importância que a gente vai continuar vendo, beleza? Então, isso são conhecimentos, são ideias, são construções e resultados que são construídos, né? Um às vezes depende do outro, outros são deixados para depois e outros são usados com frequência. Então, às vezes são usados em outras áreas, né, em outra disciplina. Mas é importante ver por completo porque uma coisa depende da outra, tá certo? Então na próxima a gente vê combinação linear para continuar, a gente parou. Aí, consequentemente, depois de combinação linear vem espaço gerado, né? A gente vai gerar subespaços vetoriais a partir de vetores. Você tem um vetor gera um espaço vetorial, dois vetores geram também um espaço vetorial, três vetores também geram um espaço vetorial. Então você tem uma quantidade n de vetores, você gera um espaço vetorial com essa quantidade n de vetores, a partir da combinação linear. Até lá.